Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a festa de Nossa Senhora da Apresentação. É uma festa mariana e que tem tanto significado espiritual, tanto significado para a nossa vida espiritual. Primeiramente aqui, façamos a distinção da apresentação de Nosso Senhor e da festa de Nossa Senhora da Apresentação. São duas festas diferentes. Uma, a apresentação do Senhor, celebra o mistério de Jesus no 8º dia do seu nascimento, que como primogênito é apresentado ao templo. Esta festa é a festa que celebra a entrega daquela menininha que, segundo a tradição, por volta dos seus 3 anos, foi oferecida a Deus pelos seus pais. Isso não era obrigatório. Os primogênitos, sim. A Virgem Maria, a menina, não. O primogênito era oferecido no 8º dia do seu nascimento. A Virgem Maria foi apresentada com 3 anos. Por quê? Porque, segundo a tradição, São Joaquim e a Senhora Santana eram estéreis e já avançados em idade, não tinham tido ainda filho algum. Segundo a mentalidade da época, não ter filho era um sinal de maldição. Ora, se é verdade, e é verdade, que os filhos são uma bênção, ora, a conclusão aqui é que está errada. Ora, um casal que não tem filhos, então é um casal amaldiçoado. Pois bem, isso era motivo de grande sofrimento para São Joaquim e Santana. Foram agraciados, receberam a graça de Deus, e a Senhora Santana, mesmo velha, mesmo idosa, engravidou. E isso despertou uma alegria tão grande no coração daquele casal ancião, que o casal resolveu oferecer a sua filha a Deus. É interessante aqui, né, meus santos, que eles não se apegaram àquele dom recebido. É um dos mistérios que nós celebramos na missa de hoje, o desapego, né? A capacidade de se desvencilhar de tudo e de todos para agradar a Deus. Pois bem, São Joaquim e Santana se desapegaram, ficaram tão felizes, mas tão felizes, tão gratos, mas tão gratos a Deus, que a Deus ofereceram o que eles tinham de melhor. Eles tinham a filha. Então, quando ela desmamou, por volta, segundo uma tradição, por volta dos 3 anos, ela foi apresentada, levada ao templo. Diz que São Joaquim e Santana estavam preocupados se a menina iria sofrer, porque amava muito os seus pais. Então ela poderia sofrer com aquela separação, porque ela iria servir no templo. Ela iria ajudar os sacerdotes nas suas funções. Ela viveria ali no templo, de alguma maneira, como um sacristão, uma sacristã, ajudando os sacerdotes no seu ofício, por amor a Deus. E diz então que eles, meio apreensivos, levando sua filha ao templo, quando ela chegou ao templo, ela subiu as escadas com destemor, com decisão, com alegria. Subiu sem olhar para trás. Meus irmãos, aqui é tão bonito esse mistério, que é uma verdade. Os corações mais céticos podem dizer:
mas será, padre, que isso aconteceu mesmo, exatamente dessa maneira, como esta tradição fala, que ela subiu e não olhou para trás? Nós não sabemos se historicamente, porque isso não está na Sagrada Escritura, mas numa tradição, nós não sabemos se historicamente isso aconteceu, mas nós sabemos que isso revela uma verdade do coração da Virgem Maria, de um total desapego às coisas criadas, de um total desapego às coisas do mundo, mesmo boas, porque os seus pais eram bons, eram santos, tão santos que ofereceram a sua filha a Deus para que servisse no templo, mas ela era desapegada de tudo isso. A Virgem Maria, meus santos, já nasceu em total e completa santidade. Ela já nasceu muito mais do que na sétima morada. Imagine se nós temos, por graça de Deus, a possibilidade de o auge da santidade. Um dia, se formos generosos e se assim a Deus aprouver, chegarmos à sétima morada da perfeição, da santidade, a Virgem Maria já nasceu muito além na sétima morada. Nasceu perfeitamente santa, nasceu sem vestígio algum de pecado no seu coração. Ela é a Imaculada, e sendo imaculada, sendo totalmente santa, toda santa, que seria mãe de Deus, toda santa, ela não tinha apego nenhum. Subiu as escadas do templo sem olhar para trás. Isso aqui nos traz à memória aquela passagem em que nosso Senhor diz, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Este olhar para trás significa o apego às coisas que se deixa. Esse olhar para trás significa o pesar pelas coisas que se renuncia por amor a nosso Senhor. Este olhar para trás significa um coração dividido que ainda não se alegra totalmente em Deus, que ainda não encontrou toda a sua alegria em fazer a vontade de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Nós temos uma outra passagem que nos faz relembrar este olhar para trás. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 19, nós encontramos o relato da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades férteis, bonitas, bem irrigadas, em que Ló tinha se estabelecido e que estava muito bem estabelecido, mas que por causa dos pecados daquela cidade, Deus havia determinado que iria destruir. Mas, em atenção a Abraão, que era família, que era parente de Ló, Deus resolveu poupar a família de Ló. Só que a família de Ló, Deus tinha dito que iria destruir, e a família não saía da cidade, apegada, tinha ali a sua história, tinha ali os seus bens, tinha ali os seus animais, a sua propriedade. Eles teriam que deixar tudo. Diz aqui, livro do Gênesis capítulo 19, versículo 15: ao amanhecer, os anjos instavam Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse,
os anjos tomaram pela mão a ele, sua mulher e suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Os anjos tiveram que arrastá-los para tirar da cidade, porque eles não queriam desapegar. Eles estavam tão atrelados àquela situação. Aqui, meus santos, não preciso explicar muito, né? A cidade significa todo apego às coisas do mundo. A cidade significa tudo aquilo do qual Deus pede que nós nos desapeguemos. Não necessariamente coisas erradas, mas pode ser que Deus peça de você o desapego de algo que Ele não quer para você. E eu não sei por que é que Ele não quer, mas sem sombra de dúvida é para o seu bem, é para o seu crescimento espiritual. E diz então que Ló, sua esposa e filhas, porque os genros não queriam também deixar a cidade, os maridos das suas filhas, estavam ali se detendo. A cidade estava prestes a ser destruída e eles ali brincando com a perdição própria. E os anjos então pegaram em suas mãos e os arrastaram para fora. E dizem: quando estavam fora da cidade, um dos anjos disse: salva-te, se queres conservar tua vida, e não olhes para trás. Os anjos arrastaram. Os anjos fora da cidade avisaram: não olhe para trás. Aqui, meus santos, é o sinal da paciência e da providência de Deus. Deus havia avisado: saiam, a cidade será destruída. Eles não saíram. Os anjos vieram, arrastaram da cidade, colocaram fora e disseram: saiam, a cidade será destruída, não olhe para trás. Mas diz que eles estavam saindo, mas quando estavam já um pouco distantes da cidade, olha, eles já estavam distantes da cidade. Isto é, eles já tinham se desapegado um bocadão, um montão, mas lembraram-se da cidade e a esposa de Ló olha para trás. Ela já tinha se desapegado bastante, mas a tentação de olhar para trás continua sempre. E a esposa de Ló olha para trás e diz a palavra, se transforma numa estátua de sal. Endurece no seu pecado, endurece naquela posição de olhar para trás. A Virgem Maria subiu as escadas do templo sem olhar para trás. Total e completo desapego. Nisso, esse é um dos mistérios que nós hoje celebramos e pedimos a Deus, por intercessão da Virgem Maria, esta graça. E pedimos à nossa mãe que ela nos ensine também a subir as escadas da nossa vida, a subir as escadas do templo ao encontro do Senhor, sem olhar para trás, para aquilo que deixamos, daquilo que renunciamos, para aquilo do qual gostávamos. Mas Deus diz: abandona, deixa, salva a tua alma, porque tudo aquilo será destruído. A Virgem Maria então, meus santos, se entrega no templo, se entrega a Deus. No templo, seus pais, segundo a tradição, morrem cedo, e ela resolve se oferecer a Deus, se consagrando a Ele, totalmente a Ele, em virgindade perpétua. A Virgem Maria se consagra em virgindade perpétua a Deus. Hoje é também um dos mistérios celebrados, é o mistério da consagração total da Virgem Maria a Deus. Ela se oferece totalmente. No início foram os seus pais que a levaram, mas ela subiu por conta própria e lá chegando se consagra totalmente. E nós temos um sinal desta consagração total da Virgem Maria a Deus, da consagração da sua virgindade perpétua
a Deus, nós temos um sinal na palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 34, quando a Virgem Maria diz, quando o anjo diz à Virgem Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho. E ela diz: mas como isso acontecerá, se eu não conheço homem algum? Meus irmãos, talvez nós não tenhamos nos atinado a essa resposta. É uma resposta que, se a Virgem Maria não tivesse feito um voto de virgindade, isso não teria sentido. Ela já era noiva de São José. Ela já estava prestes a se casar e a se unir a São José. Ora, se ela estivesse, se houvesse no seu coração que ela vai se casar, e um anjo aparece a ela e diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, ela compreenderia imediatamente o quê? Quando eu me unir a José, eu terei um filho. Pronto. Se um anjo aparece a uma mulher casada e diz: eis que conceberás e darás à luz, ela imediatamente pensa o quê? Com meu marido. É óbvio, é uma conclusão imediata. Mas quando o anjo diz isso a ela não tem essa conclusão. Por quê? Porque ela não iria se unir a São José. Segundo a tradição, São José havia aceitado o seu voto de virgindade perpétua. Quando ela ouve isso, ela diz: como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Aqui, meus irmãos, nós devemos nos recordar algo que já falamos aqui, mas é sempre bom recordar. Nós católicos lemos a Bíblia a partir da tradição da igreja. A Bíblia, meus santos, ela não se explica a si mesma. Existem passagens na Sagrada Escritura que nós podemos interpretar de várias maneiras. E nós, graças a Deus, não estamos entregues à nossa criatividade ou capacidade. Nós nos perguntamos: como é que a igreja sempre leu essa passagem? Como é que a igreja sempre entendeu este texto? Diante desta palavra, como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? A igreja, na sua tradição, nunca teve dúvida de que ali, esta resposta da Virgem Maria era por causa da sua consagração completa a Deus, da consagração da sua virgindade a Deus. Hoje, meus santos, então celebramos também este mistério da consagração completa, total, absoluta da virgindade da Virgem Maria a Deus, e também do seu desapego perfeito às coisas do mundo. Peçamos a Deus esta graça. Peçamos a nosso Senhor que nos conceda também a graça de nós subirmos as escadas do templo. Rezemos pelos religiosos. Sim, hoje é um dia também particular para os religiosos, principalmente os religiosos de vida enclausurada, porque eles também deixaram tudo para se entregar totalmente ao serviço de Deus, à oração, a uma vida fechada. Da mesma maneira que a Virgem Maria entrou no templo e se consagrou a Deus, muitos religiosos entram numa casa religiosa, num mosteiro, num convento, num Carmelo, e ali se entregam totalmente a Deus e à oração. Rezemos por eles, para que a tentação de olhar para trás nunca lhes visite o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.